Salve nação corintiana, trazendo um videozinho para vocês do jornalista Chico Garcia, repercutindo esse empate frustrante do Corinthians com o Botafogo em 2-2. Mas antes de trazer o vídeo, quero pedir a vocês que nos acompanhem no canal, que deixem o seu like, deixem seu comentário, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, porque todo dia eu trago novidades sobre o nosso Coringão. Então, bora juntos acompanhar o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um irritante Corinthians fica no empate contra o Botafogo em casa. E agora? Será que esse time tá pronto para a semifinal da Copa do Brasil? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, né? Falar sobre esse frustrante resultado, frustrante empate em 2-2 na Neoquímica Arena para quase 40 mil pessoas. Começou, né, gente? Aliás, começou há muito tempo, mas efetivamente nesse jogo já começou. Uma semana antes de terminar o Campeonato Brasileiro, começou aquela velha poupada, né? Começou faz mais tempo, mas vamos lá. Por que eu tô dizendo isso? Porque a minutagem agora está sendo controlada de forma mais escancarada. A gente tá percebendo aí, Carrilho saiu com 16 minutos do segundo tempo. Aliás, tá caminhando em campo André Carrilho. Não sei o que aconteceu com esse jogador. Não, e hoje escalado na dele, hein? Mais à direita, num vértice mais ou menos como ele jogava com Ramon Dias, né? Vértice do Losango ali pelo lado direito, Breno Bidon pela esquerda, Ranieri abrindo o meio campo, Rodrigo Garro na ponta do Losango. O que tá faltando? Porque eu já critiquei aqui, dei o desconto na verdade, critiquei o Dorival pela escalação do Carrilho, muitas vezes jogando ou pela esquerda ou vindo buscar essa bola muito no pé dos zagueiros e tal. Dessa vez ele não avançou tanto, tá? Mas ele estava mais pelo seu lado direito do campo, onde ele mais rendeu com a camisa do Corinthians, jogando absolutamente nada. Rodrigo Garro, o que está acontecendo com o Rodrigo Garro? Que nós temos o maior respeito, admiração e crédito ele tem. Por tudo que fez na temporada passada, por ter sido importante também nesse ano em alguns momentos. Tem um aspecto físico aí que está mais significativo do que imaginávamos. O Dorival falou sobre isso. Falou inclusive que o Yuri Alberto saiu sentindo algumas dores. Ele entende que o Memphis retorna nessa semana. Então assim, existe um temor, uma preocupação para que esses caras... O Corinthians sempre teve um time titular muito bom. Mas o Corinthians tem uma decisão em 10 dias. Um pouco mais. Não, 10 dias. É o primeiro jogo dia 10. Então existe uma preocupação de que uma peça daqui a pouco não esteja diante do Cruzeiro nessa semifinal. E aí vira uma neura. Vira uma neura dos caras não botar mais o pé, dos caras voltar trotando. Os caras devem estar, de verdade, tirando o pé até em treino por conta dessa semifinal. Mas assim, nós tivemos um exemplo que o torcedor do Corinthians provavelmente comemorou bastante, que foi a derrota do Palmeiras na final da Libertadores. Por que eu vou fazer esse comparativo? Porque eu entendi o que o Abel Ferreira estava fazendo naquele momento, naquela semana pré-final, quando os caras estavam a 5 jogos sem ganhar, 3 sem fazer um golzinho sequer, e de repente houve um entendimento que, peraí, esses caras não estão com a cabeça aqui no Brasileiro. Pode ser que os caras estejam com a cabeça na Libertadores. Então vamos fazer o seguinte, isola, tira, não joga contra o Grêmio, descansa a semana, foca na final. O que aconteceu na final? Seguiram sem jogar absolutamente nada. Então assim, eu sei que dessa vez são 2 jogos e que a pressão da torcida vai ser grande, especialmente no jogo da volta na Neoquímica Arena. Mas depende também do resultado da ida, né? Depende do que você construir ou destruir no resultado da ida. Porque se o Corinthians for com esse futebolzinho jogar contra o Cruzeiro, que tem 6 Copas do Brasil e que perdeu o título brasileiro por poucos pontos, mas disputou o título, e que pode entender que a Copa do Brasil é o seu título da temporada, o Corinthians vai pegar esses caras, que tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que tem um dos grandes meias do futebol brasileiro, que é o Matheus Pereira, que tem um zagueiro de seleção brasileira, Fabrício Bruno, você pode discutir se ele é bom ou não, que tem o goleiro Cássio, que a gente conhece muito bem. Então, assim, se o Corinthians entrar com esse sono, não vai entrar, né? Eu espero que não entre. Agora, é ruim, cara, porque a gente tá falando de muito tempo antes, os caras num sono danado. Os caras com a cabeça na lua, os caras se poupando, os caras se cuidando.
Pô, cara, é um desrespeito, na moral, sabe? Porque passa a ideia, eu não tô dizendo que isso acontece, porque eu conheço vários jogadores do Corinthians, eu conheço o Dorival, tenho o maior respeito por ele. A gente tem, eu pelo menos tomo esse cuidado na crítica, assim, sabe? Para não ferir suscetibilidades, né? Não ferir a pessoa, porque não é esse o objetivo, eu jamais faria esse tipo de coisa. Mas passa a impressão de uma acomodação, de que os caras, cara, na boa, vamos treinar, vamos cumprir tabela, vamos cumprir horário, vamos bater ponto, sabe? Chego lá, bato ponto, pum, não sei o quê, sexta-feira, faltando 2 horas para 6 da tarde, você já começa a olhar pro relógio, né? Aí você já tem uma coisa para fazer que é um pouco mais longa, vai passar das 6, essa eu vou deixar para segunda. Não, então esse telefone aqui deixa eu deixar fora do gancho aqui para ele não tocar, porque se atender eu vou ter que resolver um pepino que daqui a pouco nem existe. Deixa eu olhar na agenda aqui o que eu tinha que fazer. Tá, esse aqui eu consigo fazer, mas é que esse aqui não vai me desgastar muito. Deixa eu dar uma disfarçada, o chefe tá vindo aí, deixa eu fazer de conta que eu tô trabalhando no computador. Porra! O Corinthians virou isso. Virou um burocrata. Virou um funcionário público, com todo respeito aos funcionários públicos, tá? Do setor administrativo lá, esperando o relógio bater 6 da tarde. Porra! Que é isso, cara? E nem vou falar aqui em questão financeira, de quanto os caras ganham e tal, porque, pô, sabe, cada um com a sua realidade. Mas é um desrespeito, velho. Esses caras, 40 mil pessoas. Quase isso, deu 37. 40 mil pessoas num jogo que não valia nada. Esse jogo não vale nada. Esse jogo, Corinthians e Botafogo, não valia absolutamente nada. O Corinthians passou o Grêmio ali com empate, né? Porque a tendência é que fosse a 48, pelo menos, né? E igualasse o São Paulo. Passaria o São Paulo, tem mais vitórias. O Corinthians seria o 8º colocado. O Corinthians com essa vitória seria o 8º colocado. Mas eu digo que não vale nada porque tem outros jogos a rolar e essa 8ª colocação ainda não está confirmada. E o G8 também não está confirmado porque depende da Copa do Brasil. Mas assim, era um jogo ok. Agora está em 9º. 46. O máximo que pode chegar é 49, 52. O Bahia tem 57, então no 7º ele já não chega. E aí ele vai depender do São Paulo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do próprio Vasco, do Bragantino, para saber se, né, esses caras não chegam em 8º. Para ver se tem uma possibilidade de G8 de pré-Libertadores. Senão o Corinthians de novo vai disputar uma Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil no ano que vem. Mas os caras não estão preocupados, porque eles estão na semifinal da Copa do Brasil. Só que é uma semifinal, gente, que ela tem um jogo dia 10, outro dia 14. E pode acabar. Simplesmente. O ano do Corinthians não acaba dia 7 e acaba dia 14. Ou vamos jogar para chegar numa final, uma decisão, ganhar um título, dinheiro, prestígio. Vai acontecer isso? Não sei. Honestamente não sei. A minha análise está muito dificultada, porque eu olho o Corinthians jogar e eu não sei se esse é o Corinthians da Copa do Brasil, se esse é o Dorival da Copa do Brasil, e se esse time do brasileiro merece alguma confiança. Porque é isso que está acontecendo. Nas vésperas da Copa do Brasil, esse elenco não inspira nenhuma confiança. Por aspectos físicos, inclusive, e por aspectos técnicos. Temos boas notícias? Para eu não ser o azedo aqui desse vídeo? Temos. Dieguinho, mais uma vez, acionado, começou o jogo muito bem, pelo lado direito, fazendo boas jogadas, inclusive a do gol. Né? O Ranieri voltando na sua função, primeiro volante e não terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Ufa, Ranieri de primeiro volante, dando aquele bote, roubando a bola. Dieguinho não se afobou com a bola recebida dentro da área, provavelmente uma marcação alta organizada e treinada. Não se afobou, não chutou em cima do goleiro, não isolou, não ficou nervoso, devolveu para o Ranieri. Vai, faz o teu gol e te consagra, porque você roubou a bola. Linda jogada, Corinthians faz 1-0. Ali naquele momento, o Hugo tinha feito uma defesa numa jogada do Savarino, uma bela defesa do Hugo, inclusive. Ele espalma a bola, ainda bate na trave. Porque o Botafogo tem bons valores. Acho até que o Botafogo está numa posição enganosa. Acho que errou muito em comandos técnicos durante o ano. Não sei se o Ancelotinho, né? É o melhor, mas enfim, é o primeiro trabalho dele como técnico, mas é um elenco interessante ali, de bons jogadores. Tanto que o Montoro machuca, o Savarino machuca, entra o Montoro no seu lugar e ele dá o passe para o Cuiabano fazer o gol de empate. Que é um gol assim, o Mateuzinho vai dar o bote,
abre o espaço, a cobertura não é feita, o Tchoca fica meio indeciso, o Dieguinho também não acompanha, e o Cuiabano, que adora marcar gols, né? Ele joga muitas vezes como ponta, inclusive, chega na frente e faz o gol de empate. E o segundo é um Botafogo mais incisivo dentro da área do Corinthians, buscando a virada, e aí o Barreira faz um belíssimo gol, a bola escapa assim. Mas antes disso, no primeiro tempo, tem uma jogada, numa cobrança de falta do Mateuzinho, rasteira, que o goleiro defende, a bola sobra, o Rodrigo Garro cruza na medida e o Yuri Alberto fura em bola. Aí a gente vai para um jogo passado aí em que o Yuri faz 2 gols. E a gente fala assim, pô, vai dar moral, vai dar confiança. Fez o gol de pênalti, depois fez mais um. Corinthians ganhou, 2 gols do Yuri. Pô, agora vai. Não vai. Não vai, e aí o Yuri, ele oscila, né? Entre fazer 2 gols num jogo e furar numa bola que tá quase na linha do gol adversário para poder garantir o gol do Corinthians. Muita gente trotando em campo, gente. Muita gente caminhando. Muita gente, sabe, sem envolvimento com o jogo. Puta, isso é irritante. Isso é muito frustrante. E vamos para outra boa notícia, que é o Vitinho, né? O Vitinho tem entrado bem. Eu não sei qual é a condição física desse jogador, mas ele merece mais minutos. Cada vez mais. Porque ele é incisivo. Ele tem alguns recursos que outros jogadores do Corinthians não têm. Ele tem drible, ele tem personalidade, ele tem finalização, até finaliza menos do que o seu potencial. Eu vi o Vitinho jogar desde a época do Botafogo lá atrás, especialmente no Inter. Eu ainda morava em Porto Alegre, ele jogava no Inter, jogou muita bola no Inter. Tem o ano do rebaixamento ali do Inter, que ele até é muito cobrado pelos torcedores ali, mas... Enfim, é um ano ruim para o clube inteiro, mas eu tô falando em característica de jogo. Característica de jogo, ele fez muitos gols de fora da área, em finalização. No Flamengo, ele foi um jogador super importante. Também acho, assim, não foi um protagonista, mas foi um cara muito importante num elenco estelar, assim, que ele entrava e dava a sua contribuição. E, cara, eu acho que ele tem bons recursos, assim, boas técnicas para poder mudar um jogo, como ele mudou. E aí tem uma bola na esquerda que o Ranieri recupera, em cima da linha, em que há uma polêmica se a bola saiu ou não, inclusive um lance revisado pelo VAR. E a polêmica maior vai ser porque o ângulo da transmissão da TV, do lado oposto, mostra a bola com a sua base fora da linha. Mas vamos lá, gente. A bola é uma esfera. E o sentido do paralaxe, que é exatamente essa ilusão de ótica, ela entende que se essa bola com a base fora da linha, mas com a sua circunferência, mesmo que no ar toque, mesmo que abstratamente, né, não fisicamente a linha, essa bola não saiu. Isso é dito pela regra, não sou eu que estou dizendo isso. A base está fora, mas como é uma esfera, ela tem uma circunferência que, mesmo no ar, toca a linha. Portanto, no ângulo disponibilizado depois pelo VAR com uma imagem de cima, ela não sai. Ela não sai. Dá pra ver que ela não sai. Ela fica ainda com uma parte em cima da linha. E ela precisa sair toda, inclusive com todos os seus gomos. Por isso que o VAR checou e acabou validando o gol, que depois a bola vai pro Vitinho. O Vitinho faz uma jogadaça, deixa na saudade assim o Marlon Freitas e cruza pro Gustavo Henrique, zagueiro artilheiro, dentro da área, chutar para fazer o gol de empate. Deu uma dignidade pro time no jogo, porque tomou uma virada no segundo tempo em que o Corinthians não havia voltado praticamente, e um primeiro tempo até interessante, em que o Corinthians sai na frente, mas não consegue sustentar. Mas o que mais me frustra, além do resultado, assim, que, enfim, a gente pode questionar se é bom ou ruim e tal, empate em casa sempre é ruim, né? Mesmo que o Botafogo esteja numa condição superior de tabela, eu acho que empate em casa sempre é ruim. O que mais preocupa é a postura dos jogadores. Claro que eu imagino e espero que essa postura seja diferente na semifinal da Copa do Brasil. Mas eu acho que está perdendo muito do senso competitivo. Quanto mais o tempo vai passando e você não gera uma competitividade, talvez o Corinthians esqueça da sua competitividade. Talvez esqueça das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Passou tanto tempo, foi tão lá atrás, que daqui a pouco, como é que era mesmo brigar por uma bola? Como é que era mesmo competir? Como é que era mesmo correr e se entregar para um jogo? Pois é, o Corinthians vai rememorar isso dia 10 contra o Cruzeiro? Salve, nação! Gente, vamos repercutir esse empate do Corinthians com o Botafogo em 2-2. Vamos começar num ponto extremamente importante. Dorival chegou ao Corinthians
em abril. E na minha modesta opinião, até hoje, Dorival não conseguiu dar um sistema tático no Corinthians. Corinthians é um catado em campo, Corinthians é um time que quando faz gol no abafa ou de uma bola perdida, Corinthians não cria, não tem uma triangulação de bola para fazer o gol. Para mim, Dorival até hoje não conseguiu dar um padrão tático no Corinthians, e em todas as entrevistas após o jogo do Timão, Dorival fala que tá tendo criação, tá tendo inversão de bola, tá jogando agrupado, tá jogando em velocidade, com as linhas altas. Eu, sinceramente, não tô vendo isso. Corinthians não é um time que passa confiança. Por que não passa confiança? É um time perdido em campo. É um time cansado. É um time sem raça. É um time sem alma. Esses caras precisam ler a história do Corinthians. Corinthians é um clube conhecido como um time de raça. Rodrigo Garro parece que é o Maradoninha da Fiel. Não fez um gol nesse Campeonato Brasileiro. Não fez um gol. O que o Rodrigo Garro tá jogando? O time do Corinthians, se não tomar cuidado com o Cruzeiro, vai tomar taca. Vai perder, porque se tomar no Mineirão, primeiro jogo, dia 10, tomar 2, 3, aí esquece, tá? Esquece, já acabou a Copa do Brasil. E me parece que esses caras tá pensando somente na Copa do Brasil. Esses caras não estão preocupados com mais nada. Porque no jogo, a minha análise, né, que eu assisto, eu vejo os caras tirar o pé da bola. Os caras não dão uma dividida. Acredito eu que isso esteja acontecendo até no treino. E Dorival fica passando pano. Não ilude o torcedor corintiano. Venha público e fala a realidade. Corinthians não tá jogando nada e não tem um sistema tático. Não tem. É um catado, é um apanhado. Ontem, no primeiro tempo, poderia ter feito 2, 3-0 no Botafogo. Porque o Corinthians jogou um pouco melhor. Mas não aproveitou a oportunidade. Depois acabou tomando empate e tomando a virada. O Corinthians acabou empatando o jogo. Não poderia ter tomado esse empate, essa virada, esse empate do Botafogo, porque o Corinthians teria passado até o São Paulo, ficar mais em cima ainda, sonhando aí com uma pré-Libertadores. Agora o Corinthians, se quiser ir, vai para Sul-Americana. Mais nada, esquece Libertadores, esquece. E agora o Corinthians vai enfrentar aí o Fortaleza, fora de casa, e vai fechar em casa aí com Juventude. Então, acho que Dorival deve até poupar algum jogador para esse jogo contra o Cruzeiro. Olha, tá apostando todas as fichas na Copa do Brasil. Se não ganhar, vai ser uma vergonha, porque é um time que tem uma folha salarial de quase 25 milhões de reais. O senhor Memphis Depay ganha quase 6 milhões por mês. O Yuri Alberto ganha praticamente 3 milhões. Rodrigo Garro, que acha que é o Maradoninha da Fiel, tá ganhando aí mais de 1 milhão. Então esses caras que são considerados craque, tem alto salário, tem que chamar a responsabilidade e representar o Corinthians, representar a nação corintiana. Ontem, com mais de 40 mil torcedores ali apoiando a Neoquímica Arena, cara, não tem capacidade para vencer esse jogo em casa. Sinceramente, Dorival, você me desculpa a sinceridade, eu não tô vendo esse futebol que você tá falando, não. Corinthians, pra mim, até hoje, você que chegou em abril, não conseguiu dar um padrão tático no time. E aí, fiel, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? A minha já foi exposta aqui no canal. Quero saber de vocês. Deixe o seu comentário aqui no vídeo, deixe o seu like, deixe o seu hype, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, porque todo dia eu trago informações para vocês aqui do mundo do nosso Coringão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.